Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Eu hoje trago um vídeo muito importante para quem usa armas movidas a gás CO2. Sejam armas para a prática de airsoft ou até mesmo armas destas pressão de ar. Existem vários modelos no mercado, carabinas híbridas que tanto servem de pistola como de carabina, que é o caso da Diana Chasser, que eu estou à espera que chegue a mim em breve. E a maioria é usado em pistolas deste género, com ou sem blowback. Um dos problemas mais frequentes neste tipo de armas dá-se nos jorrinhos de vedação. O facto dos jorrinhos secarem por causa do CO2, secarem e acabarem por rachar mesmo. O CO2 é um gás extremamente gelado que, em contacto com as borrachinhas da vossa arma, acaba por secá-las e criar fendas, o que deixa a arma num funcionamento instável, fica a verter e vocês não conseguem fazer nada da vossa arma. Para evitar isso, é recomendado usar um pouco de óleo na lubrificação das botijas ou mesmo da arma, mas claro, isso já depende da utilização de cada um. Muita gente usa este método aqui que eu vou mostrar agora. Eu pessoalmente não gosto desse método, prefiro usar uma seringa para fazer a injeção direta dentro da pistola. Eu já vou mostrar como é que se faz. Está aqui então a pistola, vou ver se consigo tirar isto só com uma mão. Pronto. Aqui é o buraco onde entra a botija, certo? Aqui dentro existe aquele pico ali que serve para furar as botijas de CO2 e bem lá no meio vocês veem que tem um buraquinho muito pequenino e é lá que vocês vão colocar óleo na seringa com uma agulha e injetar ali dentro daquele buraquinho muito pequenino. Vocês injetam lá o óleo com uma seringa tipo esta, mas com uma agulha, metem assim um bocadinho de óleo só, não é preciso muito, injetam lá para dentro, depois colocam a pistola em modo de disparo e dão assim uns tiros em seco, sem gás lá dentro e sem balas, atenção, muito cuidado, dão assim só uns tirinhos que é para o óleo circular lá dentro. E podem repetir depois outra vez, colocar mais um bocado de óleo e repetir. Com esse sistema da seringa vocês conseguem uma ótima lubrificação da parte interior da arma, fica mesmo excelente, só que vocês vão ter que gastar logo de seguida, para limpar esse óleo em excesso, vão ter que logo gastar uma botija de gás, vão ter que mandar alguns disparos com ela para libertar esse óleo e logo de seguida então também limpar o cano que vai ficar carregado de óleo, não é? Outra possibilidade, e essa eu recomendo bastante por ser prática e eficaz, é o uso de botijas com lubrificação integrada. Tem óleo dentro destas botijas de CO2. Como podem ver, elas são botijas de CO2 com lubrificação. Elas são da marca ASG. Existem várias marcas também a produzir este tipo de botijas, mas eu neste caso uso a ASG, que é da mesma marca das botijas normais. Esta é uma botija de CO2 normal. E aqui vamos abrir. E esta é uma com óleo. Elas são ligeiramente diferentes. Vou tentar pôr aqui uma ao lado da outra. A de CO2 normal é ligeiramente mais arredondada aqui, enquanto que esta é mais assim em bico. Esta é normal, é mais arredondada, e esta é assim mais em bico. Eu não estou aqui a fazer publicidade nenhuma à marca em si, que eu não ganho nada com isso, mas sim, este tipo de botijas de lubrificação, várias marcas fazem. Há uma muito conhecida que é a Walter, que são botijas excelentes também. A Gum não sei se tem, mas pronto, eu tenho uma mais facilidade em encontrar estas da ASG, por isso é que eu compro estas da ASG. São botijas ótimas, porque vocês podem colocar na mesma como se fosse uma botija normal, vocês chegam lá, colocam na vossa arma e está pronta a disparar.
e vocês podem divertir-se enquanto estão a lubrificar a arma ao mesmo tempo, sem ter que perder tempo a olear e depois a limpar. Ela é enfiar lá, mandar os tiros normais como vocês costumam mandar, ela lubrifica e ao mesmo tempo limpa. É recomendado lubrificarem as armas após cada 5, 6 botijas normais, ou seja, eu no meu caso uso 5 botijas normais e à sexta uso uma com lubrificante, e aí volto a utilizar 5 botijas normais e depois meto uma de lubrificação. A não ser que as armas fiquem muito tempo paradas, por exemplo, eu usei 4 destas, a quinta seria novamente uma normal. Mas se a arma, por exemplo, esteve parada mais de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eu aí já coloco logo na primeira, ou seja, que era neste caso a quarta ou a quinta, volto logo a colocar uma destas para fazer a lubrificação se a arma esteve parada durante muito tempo. E bem malta, espero que tenham gostado deste vídeo de como lubrificar corretamente as vossas armas de CO2. Se gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de deixar aí o like para apoiar o canal. Vejo-vos no próximo vídeo, fiquem bem!